cerebraba yonde raba. Arore bra yo memam negabai. Ayo to come mai. Arabla kobadara bla yonde nai. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais uma pérola desse grande universo neopentecostal. Susana Paula e o profeta Miguel. Por que tanta gente segue essa dupla dinâmica? Você poderia até perguntar assim, mas Pedrosa, por que tantas pessoas compram essas ideias? Eu vou tentar ser o mais pedagógico possível, objetivo em minhas palavras, para explicar a você por que tanta gente cai na lábia desses falsos profetas modernos que estão aí na internet, nessas igrejas neopentecostais, idiotizando pessoas. Mas antes de falar alguma coisa sobre esse assunto, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal. Se inscreva no canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho. Compartilhe, deixe o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Venha fazer parte dessa grande família de apologetas, fazendo jus ao Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Muito bem. Eu vou falar alguma coisa aqui para que você entenda por que tantas pessoas seguem esses falsos profetas. Seguem porque muitos deles são idiotas úteis. O idiota é o ignorante acerca de alguma coisa, ok? É só você pesquisar aí no dicionário. Muitos deles são analfabetos funcionais, com tremenda dificuldade cognitiva de entender coisas simples. É por isso que é um idiota. O idiota é a característica daquela pessoa que tem dificuldade de entender coisas simples. Vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, muita gente vai para a escola com livros e cadernos. Ao sentar na carteira e abrir os livros, muitos deles não entendem absolutamente nada do que está sendo escrito ali, a não ser que o professor os ensine da matéria em questão. E mesmo ensinando, muitos deles têm bloqueios mentais que os impedem de entender coisas simples, textos simples. Por mais que o professor se esforce, essas pessoas possuem bloqueios. É impressionante isso. Da mesma forma, os cristãos, muitos deles são analfabetos funcionais. Andam com a Bíblia do grande Deus, mas não conhecem o grande Deus da Bíblia. É impressionante. E é por isso que muita gente segue esses falsos profetas. A Susana Paula e o profeta Miguel, o autoproclamado profeta das nações. Está entendendo? E muita gente vai na corda bamba, atrás dessas pessoas. Maria vai com as outras. Me mandaram esse vídeo aqui, eu fui marcado nesse vídeo, um vídeo bem recente dela, fazendo essa peripécia aqui. Dê uma olhada. Só botar aqui para você ver. Acredita nele, não tem fé nem em si própria. O grandão da Galileia tá falando no meu ouvido. Tá vendo? Aí é muito comum dentro desses arraiais neopentecostais essas coisas, esses jargões, né? O grandão da Galileia, o canela de fogo, né? A ovelha do aprisco. E esses jargões neopentecostais existirem dentro desses arraiais aí, desses ranchos de profetas. E eu, particularmente, classifiquei o universo pentecostal em 4 camadas, descendo, de cima para baixo. No topo estão as sinagogas de Satanás. Depois vêm as candombleias de Zeus. Logo após, no nível mais baixo, vêm os manicômios neopentecostais. E por último, na última esfera, estão os botecos de aleluia. Eu tenho um vídeo específico explicando cada uma dessas esferas. Tá bom? Então, assim, dentro desses botecos de aleluias, desses manicômios neopentecostais, a gente encontra coisas dessa natureza, irmão. É impressionante. Acredita nele, não tem fé nem em si própria. O grandão da Galileia tá falando no meu ouvido.
Que me doei, É o quê, rapaz? Se tu não tiver, firmado na rocha, não adianta. Porque o povo só crê, Miguel, quando Deus fala. Aí Miguel. Deus falou comigo, agora eu vou fazer. É o crente empolgado. Deus não tem prazer em crente empolgado. Porque o crente empolgado, ele é momentâneo. Deus gosta de crente constante. Aquele que crê nele dia, de noite, de tarde, de madrugada, de manhã, darablasépia. Todo minuto ele crê, ele está com ele, ele vive com ele, anda com ele. É desses que Deus precisa. Aí, uma curiosidade nesses botecos de aleluia é que essas pessoas falam coisas da própria cabeça. Não citam texto das escrituras. É o tempo todo assim, falando coisas com base em quê, Pedrosa? Com base em vozes na cabeça. Eu já vi vários vídeos mesmo dessa senhora aí, e eu não vejo ela citar nenhum texto da Bíblia. Aliás, eu não vi ela abrir a Bíblia em nenhum momento dos vídeos que eu vi. Usar. Crente empolgado só se empolga com a profecia. Hã? Não acredita nele, não tem fé nem em si próprio. Mas fala bobagem, meu irmão. Mas fala bobagem. A Susana Paula, ela gravou um vídeo uma vez falando essas bobagens aqui. Ó, pra quê, ó. Ai, daqueles que brincam com a minha palavra. Eis que estou morta. Ai, me não raceia de caminhão. Tenho eu observado o homem na terra. Ai, me que me não rama. Ai, que me comandarabaia, bicho. Ai, que me do curiabacho no brecamandarabaia, me. Ouçai, amaia, o que o Espírito diz às igrejas, porque tempo Meu Deus do céu. Vou eu mostrar quem é e quem não é, vou eu mostrar quem eu chamei e quem não chamei, tem que me nos. Ai, que labaçuba é tempo de selecionar, meio choa. Aí, uma das coisas que eu pude observar é a voz cadavélica, né? Uma voz grotesca, para expressar certo nível de espiritualidade. É muito comum nesses arraiais pentecostais, neopentecostais, né? Muda-se o semblante, muda-se a voz para quê? Para dar ares de muita espiritualidade. Irmão, toma cuidado. Às vezes é o capiroto falando, manifestado na pessoa, e as pessoas sem discernimento espiritual acreditam todas essas manifestações ao Espírito Santo de Deus, quando não é. Quando não é, gente. Aqui, ó. Opa aí, ó. Presta atenção nessa peripécia aqui que eu reservei para falar para vocês aqui, ó. Oh, meu Deus. Aí eu tô comendo. Arrabla cobadarabla meio venai. Até que doroblas. Até quem quer der blobo bem. Arraba cobadareba. Desci aqui agora. Agora bloco mais. Entrei como vento e ninguém me viu. Passeando nos corredores. Aí eu tô comendo. Tô tocando nos meus vasos. Até que me dorobla. Tô enchendo da porta até o altar. Mandei uma milícia armada pra aqui agora. Vou tomar todos os meus vasos. E nessa marcha, eu fecho a sepultura. Jesus. Primeiro que Deus, ou qualquer manifestação de Deus, Deus não vai dizer que vai descer, porque ele já está. Deus está no meio dela. Eu não preciso dizer, eu vou descer, desci aqui agora, como um ser onipresente vai descer aqui agora. É impressionante, né? É impressionante como a gente percebe, a gente que tem um entendimento iluminado, percebe que não é Deus falando. Não é Deus falando. E outra,
O Espírito Santo está no meio da igreja. Se o Espírito Santo está no meio da igreja, ele não vai dizer que vai descer, se ele já está. Não é isso? E outra, o ministério é do Espírito Santo. Após a subida de Cristo, o outro Consolador, né? O outro, aulos, no grego, alguém da mesma natureza, compondo a mesma natureza. Então, assim, quem está é o Espírito. E o Espírito, se o Espírito está, por que ele vai dizer que vai descer? Não é? Mas só percebe isso, irmão, quem tem o entendimento iluminado pela palavra de Deus. E não vai comer um negócio desse. Então, muitas vezes, quem está descendo ou baixando é o capiroto manifestado na pessoa que está ali. E os analfabetos funcionais, os idiotas úteis dentro do reino, comem esse tipo de argumentação. É lamentável um negócio desse. Aqui a Bíblia diz, em 2 de Pedro, capítulo de número 2, está aqui, ó. Leia comigo, ó. Vou fazer uma exegese aqui, por favor, preste atenção. E também houve entre o povo falsos profetas. Veja que o verbo haver está no pretérito, está no passado, ok? Então, no passado remoto de Israel, haviam entre o povo, o que, Pedrosa? Falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores. Olha aqui. Veja que o verbo mudou. O verbo foi para o futuro do indicativo aqui, ó. Haverá. Certo? No passado, houve. Entre vós, haverá. Isso está apontando para um futuro no período da igreja. Haverá o que, Pedrosa? Falsos mestres, falsos doutores. Eles introduzirão encobertamente, secretamente, de forma disfarçada, o que, Pedrosa? Heresias de perdição. Quem vai promover isso? Os falsos doutores, ok? Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então eles vão negar com heresias de perdição, encobertamente, tá certo? O soberano Senhor que os resgatou. Aí vem o versículo de número 2, que é o cerne da questão aqui. Presta atenção. Versículo 2. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o que, Pedrosa? O caminho da verdade. O que é o caminho da verdade? O caminho da verdade é o evangelho. Então o texto está dizendo que essas pessoas que vão seguir os falsos profetas, as suas dissoluções, essas pessoas irão blasfemar o caminho da verdade. Está vendo como a coisa é séria? Então, os falsos profetas estão aí. Eles estão introduzindo heresias de perdição, induzindo pessoas ao erro. E essas pessoas que estão sendo induzidas ao erro por causa desses falsos profetas estão promovendo o escândalo do reino. É por isso que o evangelho está vituperado, sendo escarnecido na boca dos ímpios por conta desses falsos profetas modernos que transformaram a graça de Deus em palhaçada, em teatros de horrores, em circo. Está entendendo? Isso tudo em nome de uma fé cega, de um Jesus Cristo que não é bíblico. É um Jesus criado, inventado à imagem e semelhança daquele suposto apóstolo, suposto profeta, suposto pastor, suposto mestre, suposto doutor. É tudo produto da cabeça dele. Não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus do Evangelho. Não é o nosso Jesus. É essa minha posição, esse meu argumento para com esses falsos profetas. Mas e você? Qual a sua opinião sobre isso? Você concorda, discorda de mim? Você concorda com esse circo de horrores que a gente está vendo aí dentro do reino? Qual a sua opinião? Deixe a sua opinião aí nos comentários, amém? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o legal, deixe o joinha aí para fortalecer o nosso trabalho. Mais uma vez eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho. Deus abençoe e até a próxima.